modelo de personalidade do seu cliente. Nesse vídeo eu vou falar para vocês de uma maneira como eu classifico os meus clientes no dia a dia na minha clínica. Eu lembro de ter aprendido isso num curso que eu fiz de marketing para consultório há muito tempo atrás na FGV. Desde lá eu sempre utilizo isso na hora de classificar os meus clientes dentro da minha clínica. Como que eu faço isso? Classifico através de arquétipos, modelos de personalidade. Tem um dos modelos, existem diversos modelos de personalidade, diversos arquétipos. Existe um baseado no livro que é o Rei, o Guerreiro, o Mago e o Amante. É essa classificação que a gente vai utilizar e que eu utilizo no dia a dia para os meus clientes. Vamos falar um pouquinho sobre cada um desses arquétipos e tentar trazer isso para a realidade dos nossos clientes. O arquétipo do rei é aquele indivíduo ambicioso, é aquele indivíduo que o próprio nome já diz, né? Parece que tem o rei na barriga. Então é aquele indivíduo que quer muita atenção e mais do que isso, ele sempre tem resposta para tudo. Ele é o cara que tem muitas ideias, ele é o indivíduo que empreende, é aquele indivíduo que gosta de inovação, que gosta de tecnologia. Esse é o nosso cliente conhecido como o rei. Então, se você identifica no seu cliente esse cara que quer a resposta rápida, mas que ele, na maior parte das vezes, ele tem as respostas dele mesmo já prontas, muitas vezes ele não aceita muito a opinião dos outros, você tem que ter muito cuidado para conseguir satisfazer as necessidades do cliente rei. Ele é um indivíduo que realmente exige bastante, ele é muito exigente e você tem que muito mais escutar esse cliente do que falar para ele. Então esse é o cliente que você precisa ter muita atenção a ele, escutar ele com atenção, dar espaço para que ele fale, ele se comunique e você negociar as soluções junto com ele. Então ele vai aceitar que você negocie as soluções que você vai trazer para ele, trazendo essas soluções como opções que ele pode então escolher quais são as opções que ele tem que seguir, especialmente as que ele quer seguir. Então esse é o cliente rei. Vamos falar do cliente amante. O cliente amante é aquele cliente que todos nós gostaríamos de ter. É aquele indivíduo que é extremamente agradável, amável, que gosta de você, que aceita as suas proposições, que geralmente ele colabora, ele vai escutar com muita atenção as suas recomendações, vai seguir as suas recomendações. Em geral, é aquele cliente modelo, é aquele cliente que todos nós gostaríamos de ter. E esse é aquele cliente que você, quando acerta com ele, quando você realmente dá a atenção que ele merece, vai ser um grande divulgador também do seu trabalho e de você como profissional. Então invista nesse cliente, porque esse cliente ele vai trazer muito retorno para você, porque ele vai fazer muito boca a boca a seu favor. Vamos falar de um tipo de cliente agora que é bem difícil da gente se relacionar com ele, que é o mago. O mago é aquele cliente chato. O mago é aquele cliente que a maior parte de nós médicos não quer atender ou não tem paciência para atendê-lo. O mago é aquele cliente que necessita de muita atenção. Ele é metódico, ele realmente vai trazer todos os exames da vida inteira dele, classificados por data, por dia. Ele vai contar geralmente uma história bastante longa. Ele vai começar lá na sua infância e vai trazer todos os pequenos detalhes da sua vida ou do seu problema de saúde. Fica muito fácil de você identificar nos primeiros minutos da sua consulta quem é o mago. E o mago, o que ele precisa? Precisa de atenção. O mago, você tem que escutar o mago. Assim como o rei, você tinha que escutar o mago também, você tem que escutá-lo. Com o mago, você vai ter que ter muita capacidade de conseguir direcionar de uma maneira delicada o seu questionamento, as suas perguntas, o seu interrogatório complementar. Porque o mago, às vezes, ele não vai te dar espaço para você conseguir fazer as perguntas que você precisa fazer. Mas ele tem que ter espaço para falar. É importante que você escute o mago com muito jeito, com muita paciência, para você conseguir direcionar o mago para aquilo que você realmente precisa, para extrair aquelas informações que são necessárias para a nossa anamnese. Então esse é um perfil de paciente que, se você tratar ele bem, porque ele geralmente, na maior parte dos lugares, ele vai ser maltratado, porque ele precisa de tempo para ser atendido, ele precisa de atenção, você vai ter que ter muita paciência com ele. Então esse é um cliente que, quando você presta atenção nele e você dá esse espaço que ele precisa e você compreende esse tipo de cliente, ele vai ser um cliente fiel a você para o resto da vida. É um relacionamento muito interessante para você, profissional da saúde,
porque ele, como a vida inteira ele fala mal da maior parte dos médicos que o atenderam, você vai ser aquele médico que ele vai falar bem, diferentemente de todos os outros que já o atenderam. Então tenha muita paciência, muita calma, mas vale a pena investir em ter esse cliente como também um bom cliente para você. E por fim, um perfil que se encaixa muitas vezes com a nossa vida atribulada de médico, que é o perfil, o arquétipo do cliente guerreiro. O cliente guerreiro é aquele cara que é impaciente, é aquele cara que é bastante crítico, é aquele cara que quer as soluções rápidas, ele quer usar o remédio que atue de maneira mais rápida, às vezes ele prefere usar um injetável e que tenha um efeito mais rápido, porque a vida dele é rápida, é corrida e ele não pode perder tempo. Se demorar muito tempo em explicações, ele vai começar a tamborilar na mesa ou vai começar a movimentar suas pernas porque ele já está impaciente e está querendo ir embora. Então esse é o cliente ideal para quem tem pouco tempo, em que você vai rapidamente ao ponto, ele vai te trazer poucas informações, às vezes tu precisa conversar um pouco mais para realmente tirar a informação desse cliente, porque geralmente ele vai te dar informação telegráfica. Ah, eu tenho tosse há tantos dias e acabou. E aí você vai ter que ir lá e aí tem um pouco mais de arte no seu interrogatório, na sua conversa, para conseguir extrair informação dele, conseguir o timing para que ele já não fique impaciente e não queira ir embora. Não adianta você dar muita informação, não adianta você dar muita explicação para o guerreiro, porque ele não vai levar muita informação da sua consulta. Dê informação precisa, rápida, porque é isso que ele espera de você como profissional. E aí, ficou fácil para você entender qual é o arquétipo do seu cliente? Eu classifico e ponho isso na minha ficha clínica dos meus pacientes. Rei, amante, mago, guerreiro. Porque aí quando eu vou atender esse paciente, ou até mesmo quando a minha secretária vai agendar consulta para esse cliente, ela já sabe o tempo que eu vou levar para atender esse cliente. Então, classifique os seus clientes, entenda os seus clientes, porque isso vai fazer uma grande diferença no dia a dia e especialmente no tipo de atenção e na adaptação que você tem que fazer em relação à sua personalidade, o seu mindset como médico para conseguir atender, satisfazer a necessidade do seu cliente. E aí, colega médico, compartilhe comigo aqui nos comentários o arquétipo, o modelo de cliente que você está mais acostumado a receber na sua clínica e qual é a sua maior dificuldade em relação a lidar com esses diferentes arquétipos. Não deixe de se inscrever no meu canal, não deixe de seguir também nas outras redes sociais. A gente produz também bastante material para Instagram, @CarlosEuricoPereira.